Olá, seja bem-vindo ao canal AB Artes com Tecidos. Meu nome é Alessir e hoje a gente vai estar trazendo uma peça para vocês em patchwork, né? Seria um jogo americano. Eu vou estar fazendo uma peça, né? Explicando bem direitinho para vocês como é que funciona e depois vocês vão estar multiplicando ele pela quantidade que vocês querem estar fazendo, né? São jogos de 4, 6, 8, 10 e até 12 peças. Eu já cheguei a fazer, né? E vocês verem como é que vocês querem ali fazer. Geralmente eu faço uma peça e acabo colocando nas minhas redes sociais e aí geralmente tem uma encomenda, né? Daí eu faço quantas peças a pessoa pedir, né? E se você quiser já fazer um jogo completo para vender numa feira ou alguma coisa assim, né? No momento não está tendo, né? Mas numa hora que puder estar expondo ou então colocando nas suas redes sociais, também pode estar fazendo um jogo completo daí, né? Eu geralmente faço um só pelo material, né, também. Depois, conforme a encomenda, a gente vai estar fazendo, ok? Vamos ao material, então, que a gente vai estar ocupando para fazer essa peça. Lembrando que o material que eu vou estar passando é para fazer uma peça. E o jogo americano, tu faz jogos de 6, jogos de 8, 10, até 12. Alguns eles pedem para fazer jogo de 4 peças também, né? É entre 4 e 12 peças que eles pedem sempre para fazer. Sempre números pares, né? 4, 6, 8, 10 e 12. Então eu vou passar o material para vocês de uma peça. Daí vocês multiplicam pela quantidade que vocês vão fazer, né? Eu vou precisar do viés, 5 centímetros de largura por 2 metros de comprimento. Ou seja, tu pega uma peça de 1,5 m e coloca mais 50 centímetros. Eu vou ocupar nesse verde 6 por 6, né? 5 peças. O vermelho, 7 peças, 6 por 6. E esse neutro aqui, né? Eu vou ocupar 8 peças. Então, são do verde 5 peças, do neutro são 8 peças e do vermelho são 7 peças. Depois eu vou estar explicando por que a diferença desses aqui, né? Do vermelho 5 por 5 são 10 peças. Desse neutro são 74 peças, 5 por 5, 5 por 5, né? E do verde são apenas 4 peças, de 5 por 5. Essas são esses tecidos, né? Eu já vou estar voltando com vocês com o desenho. Esse desenho, a gente vai estar fazendo ele de 12 quadradinhos de 2 por 2, assim. Vai ser a largura do nosso trabalho, né? Esse é o desenho, na verdade ele vai ficar 4 por 4, mas para ficar com um tamanho legal na folha para a gente desenhar, né? Eu fiz 2 por 2. Depois no trabalho ele vai ficar 4 por 4. Mas enfim, são 12 de largura, né? Por 9. 12 de comprimento, aliás, por 9 de largura para o nosso trabalho. A gente vai estar fazendo esse desenho aqui, eu vou estar passando para vocês, vai ter uma foto no começo do vídeo daí, né? Para vocês poderem estar desenhando ele para vocês ali. Mas eu vou estar montando ele, vocês também vão estar acompanhando bem daí, né? Bom, dito isso, vocês vão estar vendo esse desenho e com a quantidade de quadradinhos ali, tudo que eu passei para vocês. Aí eu vou estar mostrando também como a gente faz esses meios, tá? Aqui o verde, metade do verde e metade da cor neutra ali daí, né? Em sequência eu vou estar passando isso para vocês. A gente vai estar usando também a nossa manta
de 50 por 38. 50 por 38. O tecido neutro também, aqui eu tenho ele dobrado, né? A gente vai também estar usando 50 de comprimento, 50 de comprimento por 38 de largo. Notem que esse aqui tem o mesmo tamanho da manta, tá? Porque depois a gente vai estar fazendo o nosso trabalho em cima dele. Daqui a pouco eu volto para vocês com o resto da nossa peça. Vamos agora à explicação da nossa peça na questão dos meio quadradinhos ali, né? Vocês notem que no nosso desenho, para a gente estar fazendo uma folha, ou então o início da flor embaixo, né, que é ainda a parte verde, no desenho a gente tem metade verde e metade branco aqui na folha, né? O que a gente vai estar trabalhando com metade dessa cor aqui e metade dessa cor aqui, para fazer a folha, e esse aqui é o nosso fundo, né, que é um fundo neutro, né? Como é que a gente vai estar fazendo o meio desses? A gente vai estar unindo esses dois, ó, direito com direito, né? E a gente vai estar pegando a nossa régua e colocando ela na transversal, né? E riscando, ó, de uma ponta a outra. Feito isso, nós vamos com essas duas pecinhas na máquina e vamos estar fazendo uma costura para cá do risco e a outra para cá, com a margem de um pezinho de máquina. No meu caso aqui, que eu estou cortando, é a margem de 5 milímetros, meio centímetro, né? Bom, aqui eu já fui lá na máquina e fiz, ó, vocês estão vendo aqui o risco, né? O risco aqui no meio e uma costura para cá e outra para cá, com a margem de meio centímetro, né? E costurado direito com direito para dentro, ó, tá vendo? Depois que eu fiz essas duas costuras, eu pego a tesoura e corto em cima do risco que eu fiz com a caneta. Aqui no caso eu fiz com lápis, né? Mas pode fazer com lápis ou caneta. Ó, separei essas duas peças. O que que vai acontecer? Eu abrindo ela, como eu cortei com 6 por 6 as duas peças, né? Essas duas peças aqui, elas são de 6 por 6. E eu fiz essa costura, né? Como eu mostrei ali para vocês. Aí ela vai ficar 5 por 5. 5 por 5 ela vai estar do mesmo tamanho dessa outra minha peça aqui, ó. Tá vendo? E com isso, eu só vou virar assim, né? Sempre virando a costura pro lado mais escuro. Sempre isso, tá? Aí eu venho aqui e corto essa aresta que ficou aqui, né? Dos dois lados. Ó. E eu vou estar trabalhando com ele normalmente, eu dou uma passada a ferro, né? E eu trabalho normalmente como se fosse uma outra pecinha lá de 5 por 5, tá? É a mesma coisa para a gente estar montando no nosso trabalho. Por exemplo, aqui no desenho, ó, quadrado normal em cima. E embaixo eu vou estar colocando esse. Vou estar unindo, né? Os dois, virando. Ó, tá vendo? Ele vai ficar o mesmo que tá aqui, ó. E isso eu fiz também com a parte do vermelho, também com a cor neutra também, né? Ó, cor neutra e o vermelho, o risco, duas costuras, uma a cada lado desse risco nosso, né? Vem aqui, corto no transversal, né? E vai funcionando do mesmo jeito, ó. Também aqui, ó, vocês estão vendo aqui no nosso desenho, né? Metade neutro e metade vermelho.
Esse é o nosso risco. Nossa pecinha de 5x5. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar indo na máquina e vou fazer essas pecinhas com duas cores, né? Vou estar fazendo todas, né? E vou estar logo voltando com vocês para montar o nosso trabalho daí, tá? A gente vai montar o nosso trabalho costurando assim, tá? 12 quadradinhos, emendando. Depois faz a outra linha, mais 12. A outra linha também. E assim por diante. Eu vou estar vindo aqui, passando para vocês, montando antes de estar costurando daí, tá? Daqui a pouco a gente volta.
eu vou estar pegando nossa base, né? Vou estar achando o meio dela na parte de 38, que seria esse risco aqui no meio, né? Só que eu tenho que começar com uma faixa de 5 centímetros, então eu vou colocar 2,5 para cá e 2,5 para lá. E assim eu tenho o meio da primeira faixa que nós vamos estar colocando. Vou estar pregando aqui, né, faixa do meio, e depois em sequência para baixo, uma para baixo e uma para cima. Vocês vão estar acompanhando quando eu vou estar fazendo na máquina, né? E eu também já deixei prontinho aqui, ó, as fileiras que a gente vai estar pregando, né, tudo certinho, para quando eu for na máquina, eu só vou pegando uma de cima e uma de baixo, a do meio, né, primeiro, depois uma de cima e uma de baixo, e assim em sequência até montar o nosso quadro, né? E aqui eu vou estar pregando por último essa pecinha aqui, que seria o caule da nossa rosa, ok? Agora eu vou para a máquina e vocês vão estar acompanhando lá daí, tá bom?
Bom, pessoal, essa aqui é a nossa peça pronta, né? Nosso jogo americano. Claro, é uma peça só, né? Aí conforme você quiser, se tu quiser fazer 4, 6, 8, 10 ou 12 peças, né? Conforme o cliente pedir, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar uma curtida no vídeo lá, se inscreve para estar acompanhando toda terça-feira um vídeo novo para vocês. Obrigado e até a próxima.